Olá, meu nome é Tatiana e eu faço o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Uniaselv. Eu preparei essa apresentação baseado no resumo expandido que eu fiz. O tema está aqui na tela. Basicamente, eu vou falar sobre Big Data, escalabilidade, tendo ênfase na escalabilidade horizontal, e o Hadoop. O trabalho ele foi dividido em vários títulos, isso constava no resumo, é como deveria ser feito. Por isso que eu numerei aqui 1, aí depois vem o 2, o 3, enfim, conforme foi requisitado. Primeiro, qual é o motivo de escolha do objeto de estudo? Por que escolhi falar sobre esse tema? Por que falar sobre a Uber? Primeiro, eu encontrei o case, porque eu tinha em mente o seguinte, eu preciso de material, eu preciso de alguma empresa que coloque informações sobre ela, sobre a arquitetura de dados dela, sobre alguma informação tecnológica que eu possa utilizar neste trabalho. A Uber, ela é uma empresa que ela tem blog, existem engenheiros da Uber gravando vídeo, colocando no YouTube, contando a trajetória da empresa, então é rico em material. Por isso o case foi a Uber. E eu encontrei um tema que me interessou, que foi escalabilidade. Aí aqui entrando escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal, que são as principais. E essa questão da Uber, essa trajetória de escalar um negócio, isso me chamou a atenção. E para a gente entender de que uma empresa grande como a Uber, tecnológica, ela não começou sendo tudo isso, ela foi dando os passos, ela foi subindo a escada. Isso é muito interessante de ver. A análise do objeto, bom, eu peguei materiais de diversas fontes, como vídeos no YouTube, livros e o blog da Uber. Bom, aqui nós temos 2 vídeos, um foi do André Seco e o outro, vou até ler o nome aqui, é Reza Shifter Far, eu não sei como que pronuncia, mas ele é um dos engenheiros envolvidos em um momento de transição da empresa Uber para uma nova plataforma de Big Data. Foi a inserção do Hadoop, que eu vou falar posteriormente. E tem 2 livros aqui muito interessantes, que é esse primeiro aqui, que é do Nathan Mas e do James Warren, que eles falam sobre a experiência deles a respeito de bancos de dados, mas principalmente de Big Data. A questão dessa transição, que foi o que a Uber passou. Então, de forma bem resumida, eles falam que conforme um sistema ele vai crescendo, ele não tem que ser mais complexo em algumas coisas. Pelo contrário, a complexidade deve ser eliminada, justamente para que esse crescimento ele se torne sustentável. E isso também está de acordo com o que aconteceu com a Uber. E eu já vou falar que a Uber estava com uma limitação e ela precisou romper essa barreira para poder escalar o negócio dela. É a Uber, né? A empresa. E tem outro livro aqui também, da Marchesoni, tá? Que é Big Data, Técnicas e Tecnologias para Extração de Valor de Dados, onde ela deixa bem claro que não existe uma única solução que deve ser seguida por todas as empresas. Uma escolha não cabe para todos. Entenda que a Uber ela tem uma determinada estrutura, ela tem acesso a determinadas tecnologias e é um determinado tipo de empresa. O que a empresa escolheu não deve ser usado para todos, mas sim devemos aprender, devemos entender os casos e situações que determinadas soluções são tomadas. E o blog da Uber também, enfim, todas as referências estarão no trabalho que eu vou deixar na descrição do vídeo. Aqui, considerações e críticas, eu dividi em 3 tópicos, em 3 outros títulos. Bom, primeiro eu vou explicar de forma bem resumida os conceitos de escalabilidade horizontal e vertical. Primeiro a gente precisa entender que escalabilidade é essa capacidade de um sistema
expandir, mas também de retrair. Então, a gente consegue aumentar nossa capacidade de processamento, de expansão, mas a gente também consegue recuar. A gente consegue, digamos, deixar de utilizar recursos se a gente não tem essa necessidade no momento. Isso gera também, como é que eu posso dizer, redução de custos. Bom, na escalabilidade vertical, você não troca de máquina. Vamos imaginar um servidor. Você tem lá o servidor e a vertical é você melhorar essa máquina. Você vai acrescentar hardware a ela, de maior capacidade, de melhor qualidade. Então, você vai investir em memória RAM, em CPU, enfim, você vai melhorar a performance. Porém, chega um determinado momento que não há mais como melhorar a máquina, não há mais hardware de qualidade ou tão bom até uma determinada escala disponível no mercado, e com o tempo isso tende a ser muito caro. Comprar peças extremamente potentes pode tornar esse sistema vertical muito caro. E aí a gente tem a escalabilidade horizontal, que, como aqui na imagem, você vai agregando máquinas. Você não melhora as máquinas existentes, não fica investindo em hardware, e você vai agregando. É como se fossem estruturas de nós. Se você lembrar de estruturas de dados, a gente tem listas encadeadas, onde você vai colocando nós, né? O próximo endereço da memória se une a esse, formando nós. A escalabilidade horizontal é isso, é o acréscimo de nós, acréscimo de máquinas, de estruturas, de forma horizontalizada. E a hora que eu não precisar, eu simplesmente vou removendo. Então, é muito mais flexível e muito mais amigável a uma arquitetura que visa crescer, que quer estar preparado para crescer, expandir. Agora eu vou falar um pouquinho do conceito e dos desafios de Big Data. Bom, Big Data a gente pode usar os 3 V's do Big Data, os 5 V's do Big Data, mas eu vou resumir, esse é o objetivo desse trabalho. Bom, quando a gente pensa em Big Data, a gente pensa, bom, são muitas informações, é um grande volume de dados. Não é bem assim. Não basta ter somente um grande volume de dados. Precisa haver outros requisitos, como variabilidade, ou seja, o quão distintos os tipos de dados são. E a velocidade, ou seja, a gente tem um fluxo intenso de dados. Isso torna um sistema realmente com esse título de Big Data. E um dos desafios é, por exemplo, a privacidade. Como preservar, como cuidar desses dados. Um outro é como gerar valor, porque estamos tendo gastos ao armazenar, ao gerenciar esses dados. Por que não tirar insights, tirar ideias para a nossa organização, para melhorar o nosso negócio, entender o mercado, entender os nossos clientes através dos insights trazidos pelos dados. Legal, né? E por fim eu vou falar um pouquinho aqui do Hadoop, que é o Apache Hadoop, que é um framework que ele consegue receber grandes quantidades de dados, e aí o Hadoop ele se aplica ao Big Data, e ele também funciona muito bem, performa de forma maravilhosamente boa com a escalabilidade horizontal. Então veja aqui, Big Data, escalabilidade horizontal e Hadoop é como se eles andassem de mãos dadas. O Hadoop ele consegue não somente permitir um sistema de Big Data, mas ele também consegue criar valor, ele te auxilia na criação de valor. Ele te permite usar esses dados de formas variadas, aprimorando o seu negócio. E agora eu vou falar sobre o case escolhido, que é a Uber. E eu vou falar sobre uma determinada fase da empresa, que foi lá no início, o sistema de Big Data inicial da organização.
Basicamente, eram bancos de dados tradicionais, MySQL, PostgreSQL. Tudo era muito localizado, não havia muitas camadas de abstrações, o acesso era rápido, justamente porque não havia tantas camadas de abstrações, como eu acabei de falar. Porém, conforme a empresa expandiu o seu negócio, foi para outros países, enfim, uma quantidade imensa de dados começou a entrar, digamos assim, nesse sistema. E essa arquitetura de dados estava limitando o negócio, já não era o adequado diante de algo em crescimento, em expansão. Poxa, isso daqui não tem como a gente aplicar os conceitos de Big Data nessa estrutura aqui. E foi aí que veio outros conceitos, né? Vieram outros conceitos e tecnologias, como o Hadoop, e aí veio o Kafka 8, né? Saiu do Kafka 7 para o Kafka 8, e aqui a gente está falando da segunda geração do sistema de Big Data da Uber. Eu vou deixar o link do blog, todos os materiais que eu usei para chegar nesse raciocínio aqui estará na descrição do vídeo. E aí o Hadoop, como eu falei, anda de mãos dadas com escalabilidade horizontal, e aí a Uber conseguiu tornar a sua estrutura escalável horizontalmente, ou seja, o negócio está crescendo, a gente consegue expandir de forma muito rápida e muito prática. E vem o Hadoop, que permite que a gente trabalhe com esse grande volume de dados que está chegando no nosso sistema. E aí a gente consegue ter um verdadeiro sistema Big Data. As reflexões finais são o seguinte. Veja que eu falei Big Data, hardware, software, escalabilidade, framework, banco de dados. Poxa, é a base da tecnologia. Não tem como falar de Big Data sem falar de hardware, sem falar de software, sem falar de escalabilidade. Poxa, o sistema Big Data, ele tem que ser distribuído, ele tem que ser escalável. Senão não faz sentido, ele não é algo fixo, travado. Esses temas, eles acabam se emaranhando em informações ilimitadas. O meu objetivo foi resumir o máximo possível, o que é muito difícil. Porque você lê sobre Big Data, você começa a ver outros assuntos. Então fica muito difícil, mas eu tentei resumir ao máximo. Foi um trabalho enriquecedor, desafiador, é algo que é relacionado à última matéria que eu estudei. Arquitetura de dados, talvez, mas algumas coisas ali, escalabilidade eu não tinha ainda visto no meu curso, mas essa questão do nó, né, da lista encadeada, bateu um pouco ali com a escalabilidade horizontal, descobrir muitas informações novas, enfim, foi muito bom o trabalho, gostei bastante. Eu deveria apresentar esse trabalho em grupo, porém eu fiz individual. Talvez essa apresentação aqui não venha a valer nota, provavelmente, mas eu escolhi ir além do meu resumo expandido, que está aqui na descrição do vídeo, tá? O link do meu resumo expandido, que é o trabalho mesmo, trabalho de fato, mas os materiais que eu utilizei também estão nas referências e material complementar. Obrigada por assistir e tenha um ótimo dia.